coletivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Qualquer um. Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos para a Revista Espírita. Revista Espírita de 1859. Janeiro de 1859. Temos como patrono desse estudo o nosso Allan Kardec e a sua esposa Amélie Boudet. A Dilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 11. Esquecimento do passado. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado, como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente essa lembrança teria inconvenientes, muitos graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muitos, ou então estimular o nosso orgulho. E dessa forma obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. Tá bom, né? Faz a prece. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, pedimos ao nosso irmão, patrono desse estudo, Allan Kardec, e a sua esposa, que nos ajude a entender a Revista Espírita. Pedimos aos espíritos guias trabalhadores do SEAP que nos ajude a entender essas palavras, que ajude não só a nós encarnados, mas os desencarnados, que ajude os ouvintes. Nos dá entendimento, Jesus. Peço o seu altivo, as irmãs queridas, a dona Lurdinha. Peço ajuda para cada um de nós. Que seja em nome do amor que pedimos a permissão de Deus para iniciar esse estudo da Revista Espírita. Que assim seja. Então vamos lá. Uma noite esquecida, ou a feiticeira Manusa. Já vai ficar aí, né? Não. Vamos ver aqui a feiticeira Manusa. Lê aí, Edilane. Não, eu não tenho essa revista, não. Tá aqui, pode ler. Só porque ele viu feiticeira aqui, ó, não tem nada a ver comigo. Uma noite esquecida, ou a feiticeira Manusa. 12ª noite dos cantos árabes, ditada pelo espírito de Frederico Solier. Vai lá fora para ele fazer silêncio. Precisa ler observação? Pode ler. Observação. Os algarismos romanos marcam a interrupções no ditado. Muitas vezes o trabalho só era recomeçado após 2 ou 3 volve, como se tivesse... Não,
2 ou 3 semanas, e apesar disto, conforme já observamos, o relato se desenvolve como se tivesse sido escrito de um jacto. E isto não constitui um dos menos curiosos caracteres desta produção de Além do Túmulo. Seu estilo é correto e perfeitamente apropriado ao assunto, Repetimos, para aqueles que poderiam ver nisto uma futilidade, que não o publicamos como obra filosófica, mas como estudo. Para o observador, nada é inútil. Ele sabe aproveitar-se de tudo para aprofundar a ciência que estuda. Legal, bonitinho isso. Vamos lá, a história. Nada, entretanto, parecia dever perturbar a nossa felicidade. Tudo era calmo em volta de nós. Vivíamos em perfeita segurança, quando uma noite, no momento em que mais seguros nos julgávamos, apareceu de repente aos nossos lados posso assim dizer, porque estávamos numa rotunda para onde convergiam várias aleias. O que é isso? Esses homens fazem muita bagunça, Deus me livre. Ai. Nada, entretanto, parecia dever perturbar a nossa felicidade. Tudo era calma em volta de nós. Vivíamos em perfeita segurança, quando uma noite, no momento em que mais seguros nos julgávamos, apareceu de repente aos nossos lados, posso assim dizer, porque estávamos numa rotunda para onde convergiam várias ideias, várias aleias, apareceu o sultão, acompanhado do seu grão-vizir. Tinham ambos uma expressão apavorante. A cólera havia alterado a sua fisionomia. Estavam, principalmente, o sultão numa exasperação facilmente compreensível. O primeiro pensamento do sultão foi mandar matar-me, mas sabendo a que família pertenço e a sorte que o aguardava se eu ousasse tirar um único cabelo da minha cabeça, fingiu não me haver notado, de vez que, à sua chegada, eu me havia posto à margem, mas precipitou-se como um furioso sobre a natureza, a quem prometeu não demorar o castigo que ela merecia. Sobre a Nazara, não é a natureza, a Nazara. Levou-a consigo, sempre acompanhado do vizir. Para mim, passado o primeiro momento de susto, apressei-me a voltar ao meu palácio, a fim de procurar um meio de subtrair a estrela de minha vida das mãos daquele selvagem, que provavelmente ia cortar essa preciosa existência.
Aí vem uma pergunta. É só meia hora, tá? Para eu acabar aqui a transmissão. Depois volta. Obrigado. E depois que fizeste? Perguntou Manusa. Porque afinal de contas não vejo razão de te atormentares tanto para tirar tua amante da dificuldade em que a meteste, por tua própria falta. Eu ainda não entendi. Dás-me a impressão de um pobre homem que não tem coragem nem força de vontade quando se trata de coisas difíceis. Manusa, antes de condenar, deves escutar. Aí ele está falando para Manusa, a própria Manusa perguntou, né? E depois, que fizeste, Manusa? Porque afinal de contas não vejo razão de atormentares tanto para a própria falta. Dás-me a impressão de um pobre homem que não tem coragem nem força de vontade quando se trata de coisas difíceis. Aí ele responde. Não, mas que é essa pessoa? Manusa era uma pessoa importante para ele. Ah, tá. Para essa pessoa que eu não sei quem é ainda. Uhum. Você leu ali no início, né? A observação. Vamos ver lá a observação do início. Os algarismos romanos marcaram as interrupções no ditado. Muitas vezes o trabalho não era recomendado após 2 ou 3 horas, 2 ou 3 semanas. Vamos lá. É porque isso aqui já tinha começado lá atrás, essa história. A gente está continuando ela aqui. Ela já tinha se iniciado lá atrás. Porque se interrompia. Isso iniciou-se lá na revista de 1858. Mas vamos lá. Manusa, antes de condenar, deve escutar. Venho a te dizer de haver examinado todos os meios ao meu alcance e fiz ofertas ao sultão. Prometi-lhe ouro, joias, camelos, até palácios, se ele me entregasse a minha suave gazela. Tudo ele desprezou. Vendo repelidos os meus sacrifícios, fiz ameaças. Estas foram desprezadas como o resto. Ele riu de tudo e zombou de mim. Também tentei penetrar no palácio. Corrompi escravos, cheguei ao interior dos quartos. Mas a despeito de todos os meus esforços, não cheguei até a bem-amada. Tu és francos, Nureddin. Tua sinceridade merece uma recompensa e terás aquilo que vens buscar. Vou fazer-te ver uma coisa terrível. Se tiveres a força de suportar a prova pela qual te farei passar, podes estar certo de que reencontrarás tua antiga felicidade. A gazela dele, né? A gazela é a moça que ele amava. Dou-te 5 minutos para te decidires. Ah, tá. Passados 5 minutos, Nureddin disse a Manusa que estava pronto a fazer tudo o que ela quisesse, a fim de salvar Nazara. Então, levantando-se, disse-lhe a feiticeira: está bem, segue. Depois, abrindo uma porta ao fundo da sala, o fez passar à frente. Atravessaram um pátio sombrio, cheio de objetos horríveis, serpentes, sapos, que passeavam gravemente em companhia de gatos pretos, com ar de superioridade entre os animais imundos. Vou explicar para vocês, agora que eu entendi. Tá? Por quê? Porque essa história começou lá na revista de 58. Esse rapaz chamado Neridin amava uma moça chamada Nazara. E Nazara foi raptada pelo sultão, lá no lugar que eles viviam. O sultão era um homem poderoso, tinha palácios, tinha
guardas, tinha dinheiro, tinha poder. Mas ele não tinha menos poder, ele também tinha poder. Mas o sultão foi lá, onde ele estava com a sua amada, raptou a moça, chegou furioso, raptou e levou. Ele saiu de perto, para não sofrer nada naquele momento, e tentou resgatar a sua amada. Ele chamou de gazela, que é a Nazara. Depois de muitas tentativas, indo ao palácio, subornando escravos do sultão, entrou nos quartos do palácio e não encontrou a moça. Aí ele recorreu à feiticeira, essa feiticeira chamada Manusa. E a feiticeira disse para ele: olha, eu vou te passar por uma prova. Se você passar por essa prova, você vai ter a sua amada. Coitado. Aí ele disse assim: faz o que você quiser de mim. Aí ela passou por um outro lado, para os fundos da casa dela, e ela relatou, onde viu gato preto, sapo, cobra. Era o que faziam os feiticeiros antigamente, né? Aqui onde estamos tem cobra, tem gato preto, o que falta? Sapo também tem. Sapo Gilane? tem também. Também tem. Aí vamos lá. Na extremidade desse pátio havia outra porta. Então eles saíram da casa, foram para um pátio nos fundos, eles passaram por essas serpentes, gatos, sapos, e passou por uma outra porta. Tudo tem aqui também, cobra, tudo. Na extremidade desse pátio havia outra porta, que Manusa também abriu. E tendo feito passar Neredim é o nome do rapaz, certo? Entraram numa sala baixa, apenas iluminada do alto. A luz vinha de um zimbório muito alto, guarnecido de vidros multicores, formando toda sorte de arabescos. Ao meio dessa sala havia um rescaldo aceso. Havia um rescaldo aceso e um tripé sobre o rescaldo. Havia uma lamparina lá, Um grande vaso de bronze, no qual fervia uma porção de ervas aromáticas, cujo odor, de uma espécie de poltrona grande, em veludo negro e de forma extraordinária. Quando nela se sentava, a gente desaparecia imediatamente, porque, tendo se acomodado nela, Manusa Nureddin a procurou em vão durante alguns instantes e não a percebia. De repente ela reapareceu e lhe perguntou: ainda está disposto? Sim, respondeu Neredim. Então vai sentar-te naquela poltrona e espera. Isso é feiticeira. A feiticeira ia fazer ele ver a mulher que estava escondida pelo sultão. Aí levou lá nesse quarto secreto, mandou que ele sentasse num sofá. Nem bem Neredim sentara na poltrona e tudo mudou de aspecto. A sala povoou-se de uma multidão de figuras brancas, a princípio apenas visíveis e que depois pareciam de um rubro sanguíneo, ou se diriam homens cobertos de feridas sanguinolentas, dançando uma ronda infernal. E no meio deles, Manusa de cabelos esparsos, olhos chamezantes, vestes em tiras, tendo à cabeça uma coroa de serpentes. Na mão, à guisa de cetro, bandia uma tocha acesa que lançava chamas, cujo odor apertava a garganta. Depois de haverem dançado durante um quarto de hora, pararam de repente a um sinal de sua rainha, que para isto dançara a tocha numa caldeira fervente.
Ela Quando... lançou a tocha num caldeirão, né? era um ritual, né? Isso era um ritual diabólico. É. A bruxa estava lá com um monte de espírito com aparência vermelha de sangue, que estava sujo de sangue. As pessoas sujas. É. Aqui, usa esse. Todas essas figuras se postaram em volta da cadeira. Manusa é a bruxa, viu? Manusa fez aproximar-se o mais velho, reconhecível por sua longa barba branca, e lhe disse: vem cá tu, que segues o diabo. Olha só, era diabólica. Vem, parece que está falando hoje, né? Vem cá tu, vem tu. Agora pararam de falar esse pronome, né? Tu. Vem cá, tu que segues o diabo. Chamando ele, É. Vem cá, não, chamou um dos espíritos. Vem cá, tu que segues o diabo. Devo encarregar-te de missão muito delicada. Nureddin quer Nazara, e eu prometi que lhe daria. É um negócio difícil. Tanapla, conto com o teu auxílio. Neredim suportará todas as provas necessárias. Avante, pois, sabes o que quero. Faze como o entenderes, mas faze. Treme se fracassares. Eu recompenso a quem me obedece, mas ai daquele que não me faz a vontade. Está vendo como é que eram as feiticeiras, as bruxas? E olha o pacto que o Neredim está fazendo com ela, né? É aquele ditado: quem dorme com morcego, acorda de cabeça para baixo, não é? Estão entendendo a história? Estão entendendo a história? E ela ainda ameaçou o espírito. Olha, você vai lá, você sabe o que acontece com quem me desobedece, mas quem me obedece, eu recompenso. Ficarás satisfeita, disse Tanapla. Tanapla é o espírito. Podes contar comigo. Tanapla é o espírito que segue o diabo. Que segue o diabo. Então vai e trabalha. Sabia que é assim que acontece nesses lugares que vocês vão aí? Pedir consulta, pedir coisa que não deve? É assim que funciona. Assim que ela disse estas palavras, tudo mudou aos olhos de Neredim. Os objetos tornaram-se o que eram antes e Manusa achou-se a sós com ele. Agora, disse ela, vai para casa e espera. Eu te mandarei um dos meus gnomos dizer o que deves fazer. Obedece e tudo irá bem. Neredim sentiu-se feliz com estas palavras e mais feliz ainda por deixar o antro da feiticeira. Atravessou novamente o pátio e a sala por onde havia entrado. Depois ela o acompanhou até a porta da rua. Aí, tendo Neredim perguntado se deveria voltar, ela respondeu: não, por enquanto. Seria inútil. Se for necessário, eu te avisarei. Neredim apressou-se a voltar ao seu palácio. Estava impaciente por saber se algo de novo se tinha passado desde que saíra. Encontrou tudo no mesmo estado. Apenas na sala de mármore, sala de repouso para o verão usada pelos habitantes de Bagdá, viu perto da bacia, colocada no meio da sala, uma espécie de anão de fealdade repugnante. Vestido de amarelo, com bordados vermelhos e azuis, tinha uma corcunda monstruosa, pernas muito curtas, rosto grande, de olhos verdes e vesgos.
uma boca rasgada até a orelha e cabelos de um ruivo que rivalizava com o sol. Caramba, isso Que bichinho feio, hein? Vai fazer pacto com o diabo? Dá isso, hein? Neredim lhe perguntou como chegar ali e o que vinha fazer. Aí lá o monstrinho respondeu: sou o enviado de Manusa. Manusa é a feiticeira, não esqueça. Para te entregar tua amante. Chamo-me Tanapla. Ah, é aquele que faz parte com o diabo, viu? no espírito lá. Se és realmente o enviado de Manusa, estou pronto a obedecer-te. Mas havia-te. Aquela quem amo está acorrentada. Mas aviso-te, né? Deve ser aviso. Aquela quem amo está acorrentada e tenho pressa em libertá-la. Se tens pressa, conduze-me ao teu quarto e eu te direi o que é preciso fazer. Segue-me, disse Nerudi. Depois de haver atravessado pátios e jardim, Tanapla encontrou-se nos aposentos do jovem, fechou todas as portas e lhe disse: sabes que tens de fazer tudo o que eu te disser. Sabes que tens que fazer tudo o que eu te disser sem objeção? Vais vestir trajes de mercador. Levarás às costas um pacote contendo os objetos que nos são necessários. Vou vestir-me de escravo e carregarei o outro pacote. Com grande estupefação, Neredim viu 2 enormes embrulhos ao lado do anão, embora não tivesse visto nem ouvido ninguém trazê-los. Depois disse Tanapla: iremos à casa do sultão. Mandarás dizer-lhe que tens objetos raros e curiosos, que se ele os quiser oferecer à sultana favorita, nenhuma Uri jamais terá usado outros iguais. Conheces a sua curiosidade. Ele terá vontade de nos ver. Uma vez em sua presença, não terás dificuldade em mostrar a tua mercadoria e lhe venderás tudo quanto lhe levamos. São vestidos maravilhosos que transformam as pessoas que os vestem. Assim que o sultão e a sultana os vestirem, todo o palácio se tomará por nós e não por eles. A ti pelo sultão e a mim por Ozara, a nova sultana. Operada esta metamorfose, estaremos livres para agir à vontade e libertarás Nazara. Pô, coisa mesmo do capiroto, né? Tudo se passou como Tanapla havia anunciado. Vocês estão guardando os nomes? Tanapla é o anão. Nazara, a moça que está presa. Nome bonito, né, Nazara? Se tiver mais uma filha, vou botar esse nome. Para que mais filho? Não, Manusa, melhor. Manusa é a feiticeira, a bruxa. Tudo se passou como Tanapla havia anunciado. A venda ao sultão e a transformação. Depois de alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria expulsar os importunos e fazia um barulho terrível, Nureddin chamou vários escravos conforme as ordens de Tanapla. Mandou prender o sultão e Ozara era a mulher do sultão, como escravos rebeldes, e ordenou a seguir que o levassem à presença da prisioneira Nazara. Vocês entenderam? Quando o sultão botou a roupa, eles, o anão feioso e o Neredim, que queria a Nazara, se transformaram um em sultão, o outro na mulher do sultão, em Ozara. E os escravos viam o sultão e a Ozara como pessoas intrusas.
e viam os dois como chefe do palácio. Entenderam? Entenderam? Ou quer que eu explique de novo? Muito bem. Queria verificar, dizia ele, se ela estava disposta a confessar seu crime e se estava preparada para morrer. Também quis que a favorita, Osara, viesse com ele, a fim de assistir ao suplício que ele infligia às mulheres infiéis. Dito isto, marchou precedido pelo chefe dos eunucos, durante um quarto de hora, por um sombrio corredor, ao fim do qual havia uma porta de ferro pesada e maciça. Tomando uma chave, o escravo abriu 3 fechaduras. Entraram num grande gabinete comprido e de apenas 3 ou 4 côvados de altura. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, com uma bilha de água e algumas tâmaras ao lado. Não era mais a brilhante Nazara de outrora. Era sempre bela, mas pálida e emagrecida. Ao ver aquele que ela tomara por seu senhor, estremeceu de medo, pensando que tivesse chegado a sua hora. Continua nos próximos capítulos. Parou a história de novo. Deixa eu ver se eu acho essa história aqui na frente. Espera aí. Deixa eu ver. Porque ela já começou lá atrás, né? Está aqui a gente contando. Vamos ver. Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira Manusa. Deixa eu achar aqui a Feiticeira Manusa, se está aqui. Eu tenho um índice todinho, mas não está aqui o índice. Eu vou ter que procurar devagar. Não vai começar aqui a história dela, não? Não, aqui é outra história. Como é uma revista, Vai dando os pedaços, né? são artigos. Artigos diferentes. Ele tinha, é o que ele falou no início, ele começava a contar a história e parava. O espírito não escrevia mais, parava. Achei, está aqui, ó. Olha lá. Achei, está na Revista Espírita do outro mês. Vamos continuar a história aqui. Número 7. Levantara-se, disse-lhe Neredim. Não, desculpa. Levante-se, disse Neredim, e siga-me. Nazara ficou com medo, né? Achando que era a hora dela morrer. Ele estava com a roupa do sultão. Que ele era o sultão. Levanta-se, disse Neredim, e siga-me. Nazara lançou-se em pranto a seus pés, pedindo graça. Nenhuma piedade para semelhante falta, disse o falso sultão. Prepare-se para morrer. Neredim sofria muito por lhe falar desse modo, mas não julgava azado o momento para se dar a conhecer. Ele amava essa moça aí, mas essa moça já era do sultão. É que na primeira história o Neredim tinha raptado ela e o sultão foi lá buscá-la de volta e mandou prender-lhe. Como você foi infiel, eu vou mandar matar você, vou matar você. Entenderam a história agora? Então vamos lá. Vendo que era impossível dobrá-lo, Nazara o seguiu trêmula. Voltaram aos aposentos. Aí Neredim disse a Nazara que fosse vestir-se convenientemente. Depois terminada a toilette e sem outra explicação, disse-lhe que iriam ele e Osana, o anão, que estava com outro nome, né? Conduzi-la para um subúrbio de Bagdá, onde encontraria aquilo que merecia.
Cobriram-se com grandes mantos, a fim de não serem reconhecidos, e saíram pelo palácio. Mas, ó, terror! Apenas transpuseram as portas do palácio, mudaram de aspecto aos olhos de Nazara. Não eram o sultão e Osana, nem os vendedores de roupas, mas o próprio Nerudim e Tanapla. Ficaram tão aterrados, principalmente Nazara, por se encontrarem tão perto da morada do sultão, que estugaram o passo, a fim de não serem reconhecidos. Mal entraram em casa de Neredim, esta foi cercada por uma porção de homens, escravos e tropas enviados pelo sultão para os prender. Ao primeiro ruído, Neredim, Nazara e o anão refugiaram-se nos mais retirados aposentos do palácio. Lá, disse-lhes o anão que não deveriam recear. Só uma coisa deviam fazer, a fim de não serem presos. Era enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assoviar 3 vezes. Nazara devia fazer o mesmo e imediatamente ficariam invisíveis para aqueles que os quisessem prender. Então, essa é uma história, né? Isso aqui não é real. Vamos lá. Aí ele enfiou na boca, deu os 3 suvinhos e pronto, ficou invisível para aqueles que queriam matar. O rumo continuou a aumentar de maneira alarmante. O rumor continuou a aumentar de maneira alarmante. Então, Nazara e Neredim seguiram o conselho de Tanapla. Quando os soldados penetraram em seus aposentos, acharam-nos vazios. Retiraram-se após pesquisas minuciosas. Então o anão disse a Neredim que fizesse o contrário do que havia feito, isto é, que pusesse na boca o pequeno dedo da mão direita e assoviasse 3 vezes. Feito isto, logo se converteram no que eram antes. À vista disso, o anão não os advertiu que não estavam em segurança naquela casa e que deviam deixá-la por algum tempo, até que se apaziguasse a cólera do sultão. Então, ofereceu-se para os conduzir ao seu palácio subterrâneo, onde estariam muito à vontade, enquanto seriam promovidos os meios para que pudessem, sem receio, retornar a Bagdá nas melhores condições possíveis. Neredim hesitava, mas Nazara tanto pediu que ele acabou concordando. O anão mandou que fossem ao jardim, chupasse uma laranja com o rosto voltado para o nascente e que então seriam transportados sem o perceber. Fizeram um ar de dúvida, mas Tanapla objetou-lhes que não compreendia a sua dúvida depois do que eles havia feito. Tendo descido ao jardim e chupado a laranja, como lhe fora indicado, viram-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa. De súbito, experimentaram um forte abalo e um grande frio, e sentiram que desciam a grande velocidade. Nada viram durante o trajeto, mas quando tiveram consciência da situação, acharam-se num subterrâneo, num magnífico palácio iluminado por 20.000 velas. Deixemos os 2 namorados em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso anão, que havíamos deixado na casa de Neredim. Vimos que o sultão enviara os seus soldados para prender os fugitivos. Depois de haverem rebuscado os mais afastados recantos da habitação, bem como o jardim, nada encontraram. Viraram-se forçados a regressar a prestar contas ao sultão de suas pesquisas infrutíferas. Tanapla os havia acompanhado em todo o percurso com um ar brincalhão e de vez em quando perguntava quanto o sultão pagaria a quem lhes entregasse os 2 fugitivos. E acrescentava: se o sultão está disposto a me conceder uma audiência de 1 hora,
eu lhe direi algo que o acalmará, e ele ficará encantado de se desembaraçar de uma mulher como Nazara, que possui um mau gênio e que faria cair sobre ele todas as desgraças possíveis, se lá ficasse por algumas luas. O chefe dos eunucos lhe prometeu dar o recado e lhe comunicar a resposta ao sultão. Mal chegar ao palácio, o chefe dos negros lhe veio dizer que seu senhor o aguardava, mas o preveniu que seria empalado se fosse uma impostura. Estão entendendo? O anão fez uma proposta aos soldados do sultão, ó, me leva até o sultão, pede para ele me dar um tempinho que eu vou dar boas notícias dele. Eu tenho coisas boas para dizer para ele. Se ele me pagar, eu dou notícia dos dois. Anão sem vergonha, né? Mas vamos ver o que o anão vai fazer lá com o sultão. Aí os soldados lá, os eunucos, disseram assim, ó, se ele não gostar, se você tentar enganar ele, você vai ser empanado. Você já viu camarão empanado na praia? Como é que é? Como é que é o camarão empanado? Enfia uma vara por trás do camarão e fica, não vem aquele espetinho de camarão? Aquilo é camarão empanado. Aí ele falou, ó, se você anão vacilar, você vai ser empanado. Morte cruel, né? Não foi o anão que falou com ele, não? Não, vamos ver a conversa do anão com o sultão. Nosso monstrinho se apressou a chegar ao sultão. Em presença desse homem duro e severo, inclinou-se 3 vezes, como é de hábito, perante os príncipes de Bagdá. Que me tens a dizer? Perguntou o sultão. Sabes o que te espera se não dizer a verdade. Fala e eu te escuto. Grande espírito, celeste lua, tríade de sóis, não direi senão a verdade. Nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos. Sua presença em tua casa te acarretaria todas as pragas inimagináveis. Chuva de serpentes, eclipse do sol, lua azul, impedindo os amores noturnos. Enfim, todos os teus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes que passasse uma lua. Eu poderia dar-te uma prova do que digo. Sei onde se acha Nazara. Se queres, irei buscá-la e poderás convencer-te. Só há um meio de evitar estas desgraças, é dá-la a Neredim. Neredim também não é o que pensas. É filho da feiticeira Manusa e do gênio Rochedo. Se os casares em sinal de reconhecimento, Manusa te protegerá. Se recusas, pobre príncipe, eu te lamento. Experimenta e depois decidirás. Entenderam o que ele falou, o anão? O anão foi até o sultão, se faltar com a verdade eu te mato, hein? Vou te empanar, o bichinho feio. Aí o anão falou para ele, não, só vou dizer a verdade, prometo a lua, prometo aquele jeito deles. E falou para ele, ó, eu sei onde está Nazara e Eridim. Agora ela é filha da bruxa, ele também é filho da bruxa. Se você ficar com eles, falou que ia acontecer de mal com o príncipe. O príncipe ouviu e vamos dizer aqui. Se você ficar de bem, você terá tudo de bem. Agora, se você fizer mal, você vai ter O sultão ouviu muito calmo as palavras de Tanapla, mas logo a seguir chamou uma tropa e mandou prender o pequeno monstro, até que um acontecimento viesse provar aquilo que acabara de dizer. Tanapla respondeu, pensava que estivesse tratando com um grande príncipe. Vejo, entretanto, que me enganei.
e deixo aos gênios o cuidado de vingar os seus filhos. Dito isto, seguiu os que o tinham vindo prender. Querem parar aqui e continuar semana que vem? Vamos parar aqui? Está na hora, vocês já estão cansados da história da bruxa. Vocês estão vendo que isso não é espiritismo, hein? Isso aí é um conto. Quanta coisa chegava até Kardec, hein? Semana que vem a gente conclui isso, tá bom? Estou vendo já vocês cansados aí. Vocês entenderam a história até aqui? Entenderam ou não? Semana que vem eu vou fazer um resumo de tudo que eu li e vou contar para você e termino a história. Quer fazer a prece? Mestre Jesus, obrigado pelo estudo desta manhã. Já estudamos o teu Evangelho, estamos estudando a Revista Espírita, debaixo do teu amparo, do teu amor, do amor de Deus, nosso Pai, na companhia agradável e amorável dos nossos guias espirituais, do nosso Allan Kardec, de Amélie Boudet, patronos deste estudo, do nosso irmão altivo, da Maria de Lourdes e demais amigos desta casa de amor que se fazem presentes, as irmãs queridas, a Dona Ivone, a nossa gratidão a todos vocês. Que seja em nome do amor que vibra nesta casa, que seja em nome do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos da manhã de hoje, em nome do nosso amor. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.